Após 13 dias amotinados, os policiais militares no Ceará decidiram acabar com seu movimento, com a sua rebelião no estado. Apesar de não terem conseguido a sua principal reivindicação, que era a anistia geral e restrita de todos os policiais rebelados, eles não estavam conseguindo apoio popular, apoio massivo popular ao seu movimento, nem mesmo apoio institucional, tendo todas as autoridades estaduais pressionado o movimento para que se rendesse. E eles estavam sob ameaça do governo estadual de passar uma emenda à Constituição que impossibilitaria de forma absoluta a concessão de anistia. Eles decidiram terminar com o seu movimento de motim, né? Essa notícia eu estava separando ela aqui ontem, já à noite, para trazer para vocês, colocar na pauta do dia, e estava já falando do prosseguimento e da repercussão do movimento dos policiais militares no estado do Ceará. Quando eu estava terminando de separar a notícia, de colocá-la na pauta, veio a notícia de que a greve, o motim, né, tinha se encerrado, e os policiais encerraram com o motim, principalmente porque na sexta-feira, o juiz estadual Roberto Soares Bulcão Coutinho, da 17ª Vara Criminal de Fortaleza, tinha decidido pela prisão preventiva de 44 policiais amotinados. Porque o movimento, e assim vamos lembrar, os policiais militares, eles são impedidos por norma constitucional de fazerem greve. Eles não podem realizar greve, não podem se organizarem em sindicatos, eles são impedidos, eles são subordinados a uma hierarquia e estrutura militar que não comporta esse tipo de prática de direito de trabalhadores como os outros trabalhadores têm. Na semana passada nós estávamos aqui falando sobre a greve dos petroleiros, greve dos caminhoneiros, greve dos professores. Esses outros profissionais, eles não estão subordinados a uma estrutura militar como as polícias militares dos estados e o exército. Então, essas funções militares, elas não comportam o exercício de greve. Por quê? Porque para o militar que não cumpre com as ordens da sua hierarquia, é considerado crime de motim, o crime de rebelião. Foi o que aconteceu no estado do Ceará. Os policiais, eles se amotinaram. E aqui na live do Aggressive Monday de hoje, a partir das 8h30, nós vamos entrar mais em detalhes, mas isso foi muito influenciado pelo bolsonarismo, pela influência das milícias bolsonaristas, que é outro tema que nós já discutimos aqui no canal, que influenciaram esse amotinamento dos policiais. Eles tinham essa grande proteção das forças milicianas, principalmente que dão suporte ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Então o juiz estadual já tinha decretado a prisão preventiva de pelo menos 44 policiais que estavam amotinados. Eles permanecem presos até a última informação que eu obtive. Eles permanecem presos e, além disso, mais de 200 policiais chegaram a ser afastados de suas funções. Então, diante de todo esse combate das instituições estaduais, havia uma comissão, formou-se uma comissão do Judiciário Estadual, do Legislativo Estadual, de representantes do Judiciário, de representantes do Legislativo, de representantes do Executivo, para negociarem com os policiais a sua rendição. Os policiais tinham indicado para a conversa nessa reunião
um desses policiais que estava com mandado de prisão em aberto. As autoridades se recusaram a sentar, muito compreensivamente, se recusaram a sentar com esse policial que estava com mandado de prisão em aberto, porque não tinha condições de conversar, de negociar uma rendição desses policiais com ele à mesa. Então o movimento ele já estava muito sem apoio, não tinha apoio da sociedade civil. Por quê? Porque durante a greve das polícias, principalmente porque foi durante o carnaval, o número de homicídios no estado, principalmente nas localidades mais afetadas pelo motim dos policiais, cresceu absurdamente. Foram registrados mais de 170 homicídios só naquele período. E isso gerou não garantiu aos policiais ter o apoio da opinião pública. O poder legislativo nacional, apesar de que estava em período de recesso, ainda estava em período de recesso, o deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu pronunciamento, deu entrevista falando que não ia ter jeito, não ia ser aceito nenhum tipo de anistia para esses policiais da forma como eles estavam requerendo. Uma anistia geral, administrativa e criminal. Não seria possível. Ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, deu declaração de que era inconstitucional, era ilegal a atuação, a conduta dos policiais, estava colocando em risco a segurança pública do Estado. Então o movimento não tinha apoio institucional e nem popular, não conseguiu prosseguir o movimento, né? E o que a gente percebeu é que está havendo uma verdadeira instrumentalização, isso a gente já discutiu em outras lives, está havendo uma verdadeira instrumentalização das forças policiais militares pelo bolsonarismo. Esses policiais militares que se amotinaram eram essencialmente ligados ao bolsonarismo, essencialmente milicianos. Eles se rebelaram, instaurando verdadeiro terrorismo social na cidade. E apesar da gente entender da necessidade de um reajuste do subsídio também dos policiais, que também são servidores, este movimento não tinha sua característica de luta essencialmente para o movimento policial da forma como nós pensamos segurança pública. E não é coincidência que esses movimentos dos policiais se instauraram justamente em estados governados pelo PT. O Ceará é um estado governado pelo PT. O governador do estado é o Camilo Santana, do PT. A Bahia teve um problema com o assassinato, antes desse amotinamento dos policiais do Ceará. A Bahia teve um problema com o assassinato do Adriano, o miliciano ligado ao assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Então, essas coincidências, todas essas irrupções de motins dos policiais militares estarem acontecendo em estados governados pelo PT, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Tanto é que ontem mesmo, já quando houve a rendição dos policiais, a repercussão nas redes sociais pelo ministro de Segurança Pública, nós vamos ver aqui, pelo ministro de Segurança Pública, o Sérgio Moro, foi de duas linhas. Primeiro, ele deu uma declaração que ele não reconhece, ele não afirma e não reconhece, ele reconhece o movimento policial como grevista. Isso partindo de uma autoridade nacional, reconhecer como grevista
aquele que a Constituição proíbe de fazer, de exercer o direito de greve propriamente, é, é inimaginável, porque a autoridade ela está ali para proteger a lei. Se a lei atualmente é essa, no Aggressive Monday nós vamos ter mais tempo para discutir sobre por que a segurança pública não pode entrar em greve, essas organizações não podem entrar em greve. Mas aqui, de forma rápida, é lei, está na Constituição, e ele, como esse juiz, tinha que ter esse conhecimento. Vamos dar uma olhada aqui no o ministro Sérgio Moro fez na noite de ontem, quando veio a notícia de que os policiais tinham acabado com o motim. E o que se destaca nesse tweet? Primeiro, não reconhecer os policiais como o que eles verdadeiramente eram, amotinados. E segundo, supervalorizar a atuação do governo federal em detrimento, sem mencionar nenhuma ação do governo estadual. Nós vimos como o governo estadual organizou uma comissão, organizou estrutura para negociar dentro da lei, porque realmente o que os policiais estavam exigindo era completamente fora dos limites legais, não podia ser concedida a ele uma anistia geral e restrita administrativa e criminal aos policiais, era algo que não era possível, era uma exigência absurda. Mas dentro da lei o Estado promoveu ali uma conversa, tentou promover uma conversa, um diálogo, ficou ali horas conversando, dialogando com os policiais. O governo federal agiu como? O governo federal agiu com a edição de um decreto de garantia de lei e ordem, que é uma possibilidade em situações extremas, em situações como essa, do governo enviar as forças nacionais, não é o exército propriamente ainda, é uma força especial do exército, as forças nacionais, a força nacional para garantir a segurança pública no Estado, nestes momentos de crise. É possível ao governo federal fazer isso. E ele fez sob muita pressão dos governos estaduais, que estavam quase acusando o presidente Jair Bolsonaro de crime de responsabilidade, passível de impeachment, se não socorressem o Estado nessa calamidade. Era obrigação legal do governo federal, ele não fez, não foi por uma bondade, ele fez sob pressão ainda, ele cumpriu a determinação legal sob pressão, porque ele não estava cumprindo. Quando editou o decreto e viu a necessidade de se prolongar o prazo que o governo tinha dado para a permanência das forças de segurança nacionais no Estado, o governo quis revogar não estava de boa vontade de prorrogar o decreto, mas prorrogou sob forte pressão daqueles governos estaduais, do governo estadual do Ceará, que estava, e de outros governos que já estavam apoiando, principalmente naquela região do Nordeste, estava apoiando o governo do Estado em pressionar o presidente, acusando até mesmo de crime de responsabilidade se não o fizesse. E aí o segundo tweet do Sérgio
O que é uma inverdade. Porque os policiais militares, você veja que no discurso do ministro da Segurança Pública, a todo momento, ele tenta proteger os milicianos que estavam amotinados. Ele tenta a todo momento proteger os milicianos que estavam amotinados. Supervalorizar a atuação do governo federal, em detrimento da ação do governo do estado, que realmente organizou uma comissão, organizou uma conversa com os manifestantes. É lógico que em momentos conturbados, como aquele do Cid Gomes, havia ali uma turbulência. Mas, de qualquer jeito, você ter manifestantes armados atirando com balas reais contra um indivíduo, isso não é a forma como... não dá ali para dizer que os dois lados estavam iguais, os dois lados estavam errados. Você tinha policiais armados, amotinados, em violação às previsões legais e constitucionais, e do outro lado você tinha as autoridades estaduais fazendo de tudo para dar a melhor solução possível à situação. E realmente, né, que a crise acabou, os policiais se renderam, né, aceitaram os termos da rendição do Estado, e agora nós vamos ver o prosseguimento. Eles vão ter, lógico, o direito de defesa, o direito de contraditório dos crimes que eles necessariamente serão acusados, dos crimes de anistia, dos crimes de motim, e terão o direito a se defenderem, e tudo isso da forma prevista na lei e na Constituição. O que não pode é autoridades policiais se avocarem o direito de simplesmente pararem o serviço de segurança pública, ameaçarem as autoridades estaduais, e não dialogarem para uma solução racional, uma solução coerente do problema, né?